Oi, gente! Estamos aqui mais essa semana com o convidado Ivan Bruno Guerra, da Quantum Digital, trazendo mais informações para a gente. Temos a Leilmar, a Daniele França e eu, Jussara Burini, somos do Centro de Estudos Fênix, e a gente veio hoje trazer um assunto super interessante que envolve tudo na nossa vida, né? A morfogênese da criação. Muita palavra, mas o que ela engloba, né? O Ivan vai trazer para a gente. Será que essa realidade que a gente conhece, será que os nossos genes, será que as nossas tendências foram já programadas para ser do jeito que são desde nossos antepassados, ou será que é um resultado de todo o ambiente que nós vivemos, das situações, dos nossos traumas, das nossas atividades, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos? Então, a gente vai vai perguntar aí para o Ivan, para trazer para a gente toda essa informação, para que a gente faça um bate-papo, para que a gente entenda isso melhor, né? Por favor, Ivan. Boa tarde a todos. Gratidão sempre pelo convite, pela oportunidade de podermos compartilhar esse tipo de tema, né? Um tema tão fantástico e acredito eu que ele é o suporte para tantas outras coisas que a gente estuda, seja pelo lado chamado espiritual, como o lado também batizado como material. Eu acho que esse tema, na minha opinião, ele está no meio dessas duas manifestações, entendendo bem o que seria essa morfogênese da criação, o que seria a realidade, como ela contribui para isso. Eu acho que são os tijolinhos que fazem parte do entendimento seguinte aí da parte espiritual e da parte material. Então, antes da gente ir se aprofundando em cada ramificação, vamos então só falar rapidamente o que seria essa morfogênese da realidade, né? A morfogênese da realidade tem a ver como é que a informação, como é que os campos mórficos fazem parte daquilo que nós chamamos de realidade. Então, primeiramente, é preciso a gente definir o que é realidade. Então, a realidade é um conjunto de coisas, é um conjunto de diretrizes que dão para nós a percepção de real. Então, vamos ver um exemplo. Você está aí no seu ambiente, seja em casa, seja no trabalho, seja na praia. Na sua volta, existe uma série de detalhes, sons, cheiros, luminosidades, vibrações, sensações, percepções que trazem para você diretrizes, ou seja, conceitos, uma listinha de coisas que você percebe aquele ambiente. Se aquele ambiente é frio, se é quente, se está ventando, se o odor é favorável, quem são as pessoas que estão ali. Então, todas essas diretrizes criam para nós aquilo que nós chamamos de realidade. Então, por exemplo, imagine que você esteja deitado, dormindo, descansado, sonhando com uma bela paisagem. Repare que quantos de nós, quantas vezes temos sonhos lúcidos, totalmente lúcidos, onde você prova coisas, experimenta, corre, anda, se cansa, acessa uma série de coisas. E eu pergunto para vocês, aquilo não é real? Então você começa entendendo uma outra parte. Realidade não é apenas aquilo que você matematicamente considera que você está vivo ou acordado, mas sim aquilo que você responde com uma experiência onde essa experiência traz para você algum tipo de resultado. Então, eu poderia dizer que aquele sonho é real. Mesmo sendo um sonho, você teve percepções reais dele. Não interessa se é um sonho. Naquele momento, para você, aquilo passa a ser uma realidade. Então, vou dar outro exemplo que tem a ver com transições. Muitas pessoas dizem assim, nossa, mas chegou na data X e não aconteceu fim de mundo nenhum. Repare, para quem? Qual é o parâmetro que eu estou avaliando? Vá perguntar para as pessoas que participaram de uma explosão atômica, de um tsunami e tantos outros detalhes que
naquele momento aquela vida se findou. Então, foi ou não foi o fim de uma determinada realidade? Então, a gente ainda vê um outro conceito, que a realidade, além de ser definida por parâmetros, ela também é definida por momentos. Então, a realidade ela é totalmente relativa. Aquilo que para mim é real, para o outro, pode ser apenas uma alucinação. Então, a gente vê que a morfogênese da realidade ela está muito além de apenas um conceito definido, pré-estabelecido, mas sim como é que eu percebo o meu ambiente e defino isso como real. E essa morfogenética, aonde ela entra? Ela entra no conceito de definir quais são os campos, as formas primitivas, os moldes que definem os parâmetros dessa dita realidade. Oi, Ale, quer falar? Eu já estou aqui, né? Formigando. Não, inclusive, que a gente estava vendo esses dias Saulo Calderon, né? E ele comentando que nos processos de desdobramento, que foi isso que você falou, quando está relaxado e tem os sonhos vívidos, ou você faz entra em desdobro, ele fala que as possibilidades são milhares, você não sabe em qual dimensão que você vai estar indo, você vai estar no mesmo lugar, mas acessando dimensões diferentes. Então, a realidade à sua volta pode estar totalmente diferente por causa do que você está se conectando, né? Então, é isso que faz você ver essa energia toda que está envolvendo a gente e os campos mórficos de acordo com a vibração que você está frequenciando. Então, um dos motivos também bom de você pôr foco antes de dormir, quando você vai fazer esse processo, você tá numa vibração elevada para você realmente estar se conectando com seres elevados, para ir para lugares numa vibração alta. Senão você pode, se tiver numa vibração baixa, se tiver muito alto, você vai estar conectando no mesmo padrão vibracional, né? Sem dúvida. E todos esses parâmetros, Ale, definem aquilo que nós chamamos de realidade. Você quer ver um exemplo do que você falou? Se você chegar para um especialista, por exemplo, em programação neurolinguística, ou até para um bom hipnólogo, você pega uma cebola, aquele velho, típico caso da reprogramação mental. Você pega uma cebola e a pessoa vai cheirar aquela cebola, vai morder aquela cebola com gosto de maçã. Vamos entender o porquê. O que acontece aí? Acontece o seguinte, a cebola é um objeto percebido por mim. Quando eu mordo a cebola, o que está acontecendo? Aquela matéria que eu estou mordendo possui sinais, possui campos vibratórios que são absorvidos pelos meus sensores de gosto, de paladar, e transformados em corrente elétrica. Não tem dois olhos na sua boca olhando e dizendo assim, ó, isso aqui, tanto que você pode comer uma cebola de olhos fechados, não vai ter gosto de cebola? Ou é os seus olhos que vão definir? Você pode comer a cebola de olhos fechados. Você pode comer a cebola de olhos fechados com uma luva para você não tocar nela e ainda por cima com o nariz tampado para você não sentir o cheiro. Porém, aquela cebola, ao entrar em contato com os sensores de paladar, eles vão transformar aquela cadeia de moléculas que possui uma vibração, vão transformar em sinais elétricos. Então, no fundo, o que chega no seu cérebro? Um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é interpretado pelo cérebro como cebola. Por quê? Porque chegou um sinal elétrico. Ele vai fazer uma comparação neural. Em que? Nas experiências que eu possuo do campo mórfico. E vai dizer assim, isso é uma cebola. Um bom hipnólogo, ele vai fazer você acessar essa caixinha e dizer, ó, esse campo vibratório desse sinal elétrico não é mais cebola, é maçã. Então, quando você morde a cebola e aquele mesmo campo elétrico chega até a tua rede neural, ele substituiu. Aquele padrão não é mais cebola, e sim uma maçã. Estou dando só um exemplo para ilustrar como a nossa realidade é mutável de acordo com como eu a percebo. Oi, Marcelo. Então, pegando esse gancho aí,
quando você está em sonhos vívidos, você não tem nem contato nem com a cebola, nem com a maçã. Mas o fato de você co-criar na sua expansão consciencial uma maçã, você tem a capacidade de produzir assim uma maçã holográfica, não sei se esse seria o melhor nome, e sentir o gosto, sentir toda a textura, sentir tudo que uma maçã teoricamente material te oferece, né? Explica um pouco melhor isso daí, isso que eu estou tentando passar aqui. Paralelo. Isso. Porque esses conceitos são gravados em um campo informacional. Então, como é que eu posso estar deitado, mesmo se você fizer um exercício? Universidades do mundo inteiro pesquisaram o seguinte exercício. Você está deitado, de olhos fechados, e um profissional vai te conduzir a uma experiência. Você está ali acordado, consciente, sem administração de nenhum tipo de medicamento. Apenas você vai ouvir a voz do especialista. E ele vai te conduzir, por exemplo, a uma viagem imaginatória. Imagine que você está num rio, numa canoa ou num caiaque. Se imagine agora remando esse caiaque. Quanto mais habilidoso for o profissional de te passar diretrizes de onde você está, olha, sinta o vento tocando no seu rosto. Repare que você agora, com seus braços, habilidosamente ganha cada vez mais velocidade. O seu cérebro vai desencadear um processo numa rede neural do mesmo jeito que se você estivesse remando um caiaque. Então, vejam, os mesmos neurônios são ativados do mesmo jeito que você estava remando um caiaque. E, logicamente, dependendo de cada pessoa, do nível de liberdade de imaginação que ela tenha, essa viagem vai se dar com mais ou com menos sensações. Então, de onde vem, quando a pessoa fala, sinta o vento batendo no seu rosto? Se você nunca tiver tido essa experiência do vento batendo no seu rosto, talvez você tenha dificuldade de reproduzi-lo no seu campo mental, né? Por exemplo, morda uma cebola, mas sinta o gosto de maçã. Se você não tiver o registro do gosto de uma maçã, ou do gosto de uma outra coisa qualquer, eu posso dizer, olha, Marcelo, experimente essa fruta que nasce apenas do lado de lá na montanha, numa cidade, num povoado em África. Talvez você não consiga reproduzir isso nem em sonho, porque se você não tiver o contato, seja materialmente falando ou multidimensionalmente falando, com aquele gosto, dificilmente você vai senti-lo nesse suposto sonho vívido. Por quê? As sensações que nós temos nesse suposto sonho vívido são acessos multidimensionais. Oi, Ale. Isso daí dá ideia, indo lá para a fonte, né, que fez o desdobramento, né, nos filhos para vivenciar as experiências, e é isso que nós estamos fazendo, né, de várias maneiras, nessa divisão que foi feita monádica, introjetando experiências para um grande banco de dados. Perfeito. Eu queria colocar aqui essa questão, por exemplo, da imaginação, né? Linkando com o que você acabou de falar, que a gente não consegue imaginar, por exemplo, a importância da imaginação, né? De usar esse lado direito do cérebro. A gente não consegue imaginar o que a gente nunca vivenciou, seja nessa ou em outra dimensão, né? Ou mesmo que a gente não tenha experienciado aqui nessa densidade que a gente está, se a gente imagina é porque a gente conhece de alguma forma, não entra nessa... E as pessoas não entendem o poder da imaginação, né? Eu acho que é interessante colocar isso. Sem dúvida, Daniele. Não só conhece nessa manifestação, nessa densidade, como em todo o nosso palco de manifestação, seja ele no tempo ou nas dimensões. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nessa vida, você não experimentou uma determinada situação, mas existe um registro de uma outra vida
ou de uma outra dimensão daquela situação. Então, você vai conseguir experimentar, mesmo que você nunca tenha acessado aqui. Por quê? Porque os registros existem daquela informação. E agora vamos colocar uma pimenta aqui nisso e dizer assim, tá, e de onde veio o gosto da cebola? De uma forma muito simples, da autoexperimentação. Para isso, a gente tem que praticar com habilidade duas visões de mundo. Uma visão é a visão mecanicista, linear, onde tudo acontece em sequência. E a outra visão é a visão quântica, onde tudo acontece em superposição, ou seja, ao mesmo tempo. Qual das duas visões é a mais correta? As duas. Cada qual vê um ângulo diferente da manifestação. Tá? Então, a gente tem que ter a habilidade de, qualquer assunto, conseguir enxergar o mesmo assunto dos dois ângulos. E um não pode comprometer o outro. A gente tem que entender que são lados diferentes do mesmo objeto. Tá? Então, observando isso pela visão mecanicista, antes da consciência, antes do espírito, antes da alma, nós temos um campo. Esse campo é o todo. Não existe aí manifestação, não existe aí experiência, apenas potencial. Certo? É mais ou menos a mesma coisa que você olhar para uma folha em branco. O que existe ali? Potencial. Mas qual é a informação que está ali? O todo e o nada. Então, quando você junta o todo e o nada, você tem a hipótese de potencial. Então, repare, nesse todo e nesse nada, antes, na visão mecanicista, você tem apenas uma folha em branco. Não existe nenhum tipo de manifestação. A partir do momento que você faça um risco nessa folha, você está dando a oportunidade de se auto-experimentar. E começa ficando impregnado no campo informacional como você experimentou aquele risco. Então, em outras palavras, a primeira vez que, na escala linear mecanicista, que alguma consciência experimentou maçã, aquele campo vibratório ficou guardado e armazenado no campo mórfico, que aquela vibração é maçã. Todos os outros que experimentaram aquela vibração disseram, isso é maçã. E quanto mais experimentaram a mesma vibração e reforçaram a ideia, você criou o arquétipo, que é o quê? Uma forma solidificada, cristalizada de diretrizes de autoexperimentação. Isso é para tudo. Você tem arquétipo de doença, de saúde, de tristeza, de mecanismos, tudo foram criados a partir de situações de autoexperimentação. Vamos aproveitar e dar uma pincelada no seguinte tema. Existem civilizações que semeiam consciência, são semeadores de realidade. O que são essas civilizações? São civilizações multidimensionais que depositam num campo quântico diretrizes para a qual essas consciências que estão imersas possam ter parâmetros de autoexperimentação. Então, um exemplo. Você imagine a seguinte analogia. Você entra num galinheiro. As galinhas estão lá, o que é que elas fazem? Ciscam, come e bebe água. Cisca, come e bebe água. Elas nunca viram mais nada. Você chega e coloca no meio do galinheiro um bebedouro totalmente diferente que elas nunca tinham visto. Provavelmente as mais curiosas ou as mais próximas vão começar a verificar o que é aquilo. E a partir daí, elas vão verificar que aquilo também é um bebedouro e através de uma consciência coletiva, ela já passa a impregnar no campo daquele galinheiro que aquilo é um bebedouro, é legal, pode tomar, que faz bem. O contrário também é verdadeiro. Então, esse estímulo, que eu estou aqui criando uma analogia, também é feito por civilizações
que semeiam processos de autoexperimentação. Eles vão depositando pedaços desse código para que a gente tenha uma folha em branco, mas com uma moldura. Essa moldura é depositada. Com isso, você acelera o movimento e a experimentação das consciências que interagem ali. Oi, Alê. É a história do centésimo macaco, né? Que aí, quando mais e mais estiver experimentando, você potencializa. Então, para tudo na vida, é assim que começa essa consciência de como que começa a energia da criação, né? Que seria a morfogênese, né? E um detalhe muito importante desse assunto morfogênese, repare, toda e qualquer ciência, mesmo aquela que é chamada pela Academia de Paraciência, porque eles ainda não compreenderam, então chamam de paraciência. Toda e qualquer ciência, ela é real pelo simples fato de se acreditar. O que eu quero dizer com isso? A medicina hoje separa em efeito alopático e efeito placebo. Tudo é efeito placebo. Tudo. A grande questão que acontece é que, quando você... Vamos falar de um projeto de engenharia, que é uma coisa mecânica, dura, crua. Um avião voa por conta dos princípios físicos que estão por trás da sua engenharia aerodinâmica. Porém, os princípios físicos que estão por trás da sua engenharia aerodinâmica só funcionam, existem, porque as consciências que trabalharam em cima dele acreditaram nesse processo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que tudo, literalmente tudo que você crie, vai funcionar. Ele não funciona porque ele é o caminho certo. O caminho certo é ditado pelaquilo que você acredita. Então, existe uma inversão de valores de forma proposital na nossa sociedade acadêmica. Então, vejam, a matemática não existe sem a nossa percepção. Nós é que percebemos e utilizamos mecanismos e criamos a matemática. E assim é com qualquer coisa. A partir do momento que você cria uma ideia, não interessa. O foco, a semente criadora, não está na ideia. A semente criadora está no quanto necessário para que essa ideia seja replicada e existe. Ou seja, eu criei uma ideia qualquer. Não interessa o que seja. Vou pegar um vaso de água, vou girar 3 vezes para a direita, 3 vezes com a esquerda, com uma varinha que foi extraído da bananeira. E no final eu ainda bato 3 vezes. Repare, quanto mais pessoas acreditarem nisso, mais eu manifesto o arquétipo daquela manifestação e experiência. Oi, Marcelo. Ô, Ivan, pegando aquele exemplo do filme Matrix, que tem o garoto olhando a colher, e ele pega e fala assim, para fixar o olhar na colher, e fala assim, mas essa colher não existe, né? Então, por exemplo, se eu estiver num grupo, pegar uma colher e todas as consciências daquele grupo e começar a fazer uma manipulação daquele campo morfogenético ali, não sei se é bem esse o termo que eu correto para descrever a cena, e começar a falar que, a partir daquele momento, todos os átomos que compõem aquela colher passam a virar um garfo, todas aquelas consciências vão conseguir enxergar um garfo. Sem dúvida alguma. Porque a manifestação ela é criada por essa experiência. Como é que os meus olhos veem aquele campo vibratório? Então, na verdade, a colher não existe. Repare, o que quer dizer que a colher existe? Ela existe na minha percepção e não como objeto. O objeto, a matéria, são campos ondulatórios. Ah, mas ele existe, eu estou vendo. Sim, você o faz existir. A existência dele é criada pela nossa percepção,
pela nossa interação com aquele campo. Tá? Aí, a partir daí, ele passa a existir. Vou dar um exemplo, uma analogia para que vocês entendam. A gente olha para uma nuvem, olha, está vendo ali um jacaré? Não, que diabo de jacaré? Não estou vendo nada, só estou vendo uma nuvem. Olha ali, ó, ali a boca, estou vendo. Repare, antes era só uma nuvem. Inclusive, esse efeito psicológico é chamado de pareidolia, capacidade que o cérebro tem de identificar formatos conhecidos. Mas repare, eu estou usando aqui um artifício, uma analogia. Até então, eu dizia, Marcelo, você não está vendo o jacaré? Ele disse, não, só estou vendo uma nuvem. Ou seja, não existia. Por quê? Porque aquilo é só um campo. Como eu passei parâmetros para ele, disse, olha, aqui é a boca, ali é o rabo, ali são os olhos, eu instiguei ele a olhar para aquele campo, a perceber aquele campo num outro ângulo. Aí ele passou a ver o jacaré. Repare, o jacaré passou a existir? Não. Ele passou a pegar naquele campo e trazer para ele aquela experiência de ver o jacaré. Então, a nossa realidade é uma realidade induzida. Essa realidade induzida, ela é induzida pela nossa própria consciência se auto-experimentando. Então, quando a consciência se auto-experimenta, para processos de experimentação, ela vai criando parâmetros para se auto-experimentar. E esses parâmetros, eles são induzidos não só por civilizações, mas são induzidos também por pessoas que vão passando credibilidade naquela indução. Vou dar um exemplo. Na chegada, por exemplo, dos colonizadores na América, isso aí é um pensamento, né, uma condução mental que existe em universidades de psicologia e psiquiatria, que afirmam o seguinte: na chegada das caravelas na América, a grande maioria dos habitantes da América, os indígenas que existiam, eles não tinham nenhum tipo de fragmento na sua vida perceptiva cotidiana do que era uma caravela. Não existia fragmento para que eles autocomplementassem aquilo. Só que eles viam uma ondulação diferente no mar. Então, os índios olhavam e a única coisa que eles enxergavam era uma ondulação diferente. Não existia a caravela no campo visual deles. Eles não enxergavam as caravelas. Mas a partir do momento que o chefe, o pajé, o cacique, que tinha uma visão mais ampliada da realidade, olhou e fez associações. O que está criando aquela ondulação? E se abriu a essa percepção, então ele começa a enxergar a caravela, que até então era apenas um campo vibratório. A partir do momento que ele enxerga a caravela, ele fala para os outros que acreditam nele, ou seja, o veículo da crença, vejam que ali existe um barco que está causando aquela ondulação. Toda a tribo passa a ver. Oi, Marcelo. Então, eu posso deduzir dessa sua explicação que, se eu começar a olhar no céu e começar a ter uma percepção diferenciada de uma outra dimensão, de objetos voadores que estão em outra dimensão, eu começo a manipular, eu começo a encher o meu campo mórfico, o meu campo, como que eu posso falar? Mórfico, vibratório, e começo a alimentar todo o inconsciente coletivo com novas informações que, a partir de um determinado momento, outras pessoas começarão a ver aquilo que não viam, a partir da experienciação que eu tive e que outras pessoas vão ter e vão começar a agregar informação aquela nova informação, a nova experienciação que eu tive, é isso? Perfeito. Repare uma coisa, se você pegar uma folha em branco e fizer o número 1, desenhar o número 1, você pode ir em qualquer cultura, no mundo inteiro, e vai perguntar o que é isso aqui. Independente da língua, eles vão dizer o número 1. Porque a matemática acabou sendo internacional. Então, vejam.
O que faz todo mundo olhar para aquelas duas linhas e dizer que isso é o número 1? Porque nos foi ensinado que aqueles dois pauzinhos assim é o número 1. E aprendemos até a fazer matemática e contas com aquilo. Então, reparem, se lá atrás, quando o primeiro disse isso é o número 1, se ele tivesse colocado uma bola, isso é o número 1, hoje o número 1 era uma bola. Se todo mundo que viu uma cadeira a primeira vez tivesse dito isso é uma bicicleta, eu não estou falando do nome, eu não estou falando apenas do vocabulário, eu estou falando como é que aquela forma foi atribuída por nós como um fim. Tudo isso foi sendo depositado e assimilado do nosso campo. Esse campo, ele é autoestimulado por nós mesmos. Então, nós vivemos numa realidade, imersos numa realidade induzida. Essa realidade induzida, ela é induzida por vários parâmetros. E um deles, hoje, é a famosa mídia. A mídia, que é o quê? Veículo de comunicação. Não estou falando de nenhuma emissora de televisão, não estou falando de nenhuma emissora de rádio ou nenhum tipo de rede social. Estou falando de qualquer veículo de informação. Falar com o vizinho é mídia. Você ir no supermercado é mídia. Você dentro de casa é mídia. Por quê? Porque você tem parâmetros à sua volta que estão induzindo campo informacional para você. E você está se alimentando e está dando um feedback daquela experiência. Então, essa mídia passa para nós hoje os parâmetros e os conceitos do que é certo, do que é errado, do que está supostamente acontecendo no mundo, quais são as tendências. E do mesmo jeito, a grande maioria de nós acaba pegando esses parâmetros e transformando eles naquilo que chamamos de realidade, através de uma determinada percepção. Oi, Jussara, quer falar? Porque as pessoas acreditam, né? Eu quero só fazer um comentário rápido a respeito da correlação que você fez da nuvem, né, e o jacaré. Antes, como isso é sério no campo da saúde, porque eu trabalho no campo da saúde, né? Existe um livro que foi escrito em 1960 que fala sobre efeito placebo, fala o curador que vem de dentro, é um livro em inglês e tal, e ele fala de vários testes, várias pesquisas que foram feitas, que um paciente, ele foi no médico com 6 meses, e o médico fez uma diagnose errada dele de câncer, que ele morreria em 6 meses. E ele faleceu em 6 meses, fizeram uma autópsia do corpo e ele não tinha câncer. Então, isso mostra como, o exemplo da mídia, como nós absorvemos essa verdade, transformamos ela na nossa realidade. Também pessoas que têm problemas de saúde constante, que acreditam, apareceu uma dorzinha, acreditam ter um problema sério, e elas acabam construindo esse problema e acreditando ter e acabam co-criando, né? E transformando a genética deles para que isso se torne a realidade. Sem dúvida, o principal pilar de tudo isso foi quando nós definimos céu e inferno. Em qualquer ponto da história, quando houve a definição daquilo que chamamos de céu e inferno, bem e mal, nasceu o mecanismo da dualidade perceptiva. Nasceu todos os pilares responsáveis pela condução de uma sociedade inteira. Porque a partir do momento que tudo aquilo que eu faço, todos os caminhos que eu sigo, a experiência que eu tenho é baseado naquilo que eu acredito, se você manipular a crença, você traz como resultado a realidade. Então, tudo aquilo que nós chamamos de realidade é um efeito de como eu me auto-percebo. Eu costumo dizer que a vida é um sonho.
e nós somos imaginação de nós mesmos. Essa percepção de sonho e de imaginação é que, com certeza, tudo aquilo que nos rodeia, a forma como nós percebemos o entorno, é que faz com que a gente crie e acesse a dita realidade. Por que que num suposto sonho vívido, por que que, por exemplo, numa suposta viagem astral, existe maior permeabilidade da matéria? Por que que, por exemplo, quando você está em desdobramento, você com um olhar, com um gesto, com um pensamento, você materializa, manifesta uma coisa sem supostamente fazer nenhum esforço? Por que que a plasticidade da matéria é muito maior nesse campo de experimentação? Porque você está em um subnível da mente onde a razão deixa de ser imposta de uma forma tão drástica na sua experiência. Por isso é que quando você está sonhando, para aqueles que, por sua vez, vão criando habilidade nisso, você pula de um lugar para o outro, você estala os dedos e aparece um carro na sua frente, você muda a sua aparência. Por quê? Porque o mecanismo da razão ali está latente, está menos incisivo na forma como você percebe esses campos ondulatórios. Quando nós estamos imersos na experiência, é mais ou menos assim, para que a gente consiga compreender isso melhor. A gente imagina que a gente faz uma turma. Nessa turma tem 50 pessoas e eu distribuo uma folha em branco. Quando eu estou liberto dos meus mecanismos de razão, o professor diz assim: desenhem qualquer coisa. Hoje é desenho livre, e cada um vai desenhar o que quer. Isso é quando eu estou liberto das amarras da razão. A outra aula, o professor distribui as mesmas folhas e diz assim: ó, hoje, o objetivo da aula de hoje é todo mundo desenhar apenas um veículo. Moto, bicicleta, carro, caminhão, avião, só pode desenhar veículo. Então, eu restringi todas as minhas possibilidades para o tema veículo. Então, isso é uma analogia que eu faço para a gente entender como o nosso cérebro faz no nosso ambiente. O professor restringiu, só pode dentro desse quadrado. Então, tudo aquilo que nós chamamos de leis imutáveis são leis que nós próprios estamos determinando e acessando para aquele desenho, aquela realidade. Quando a nossa consciência se projeta, ela se projeta como uma lanterna. Imagine uma lanterna com seu foco sendo projetado para o ambiente. Só que, no meio desse foco, eu pego uma folha de papel. Quando eu projeto a lanterna, essa lanterna agora vai bater e fazer aqui um círculo. Imagine que essa folha é azul. Toda a manifestação da minha consciência nessa folha estará sobre os parâmetros da folha azul. Então, repare, a nossa consciência está se projetando em um plano, que é esse, que nós estamos aqui conversando agora. Nesse plano, as diretrizes de manifestação são definidas através de uma sequência de campos mórficos informacionais. É mais ou menos, ó, aqui é um baile à fantasia, você pode se fantasiar do que você quiser, só não pode vir sem fantasia. Então, essas diretrizes, que nós chamamos de absolutas aqui nesse plano, matemática, física, campos energéticos, gravidade, são as diretrizes não da consciência, mas do plano, e a nossa consciência se projeta nele, percebendo esse ambiente de acordo com aquelas diretrizes. Então, repare, a manifestação não está nem na consciência, nem no plano, mas sim na união dos dois. Como a consciência, ao se projetar no plano que possui aquelas diretrizes, se autoexperimenta.
Então, isso é que faz a mudança total do entendimento da manifestação. Agora, imagine uma outra folha paralela a essa, da cor verde. Imagine que a cor verde seja o plano espiritual. Então, a mesma consciência que está se projetando na cor verde, na folha verde e na folha azul, a mesma consciência vai alterar a sua experiência, porque a cor da folha é verde, logo a sua autoexperimentação é mediante as diretrizes daquele plano, trazendo uma experiência distinta. Oi, Ale. Isso faz a gente pensar que no momento que você quebra todas as barreiras, né, quebra os paradigmas, se torna mestre de si mesmo, quando você acredita no eu posso, né? Eu posso, não existe regra, eu acredito e eu sou capaz. Perfeito. Essa libertação da mente, que não é uma apologia à anarquia, mas sim uma apologia à autoconsciência e à liberdade de manifestação, é onde você começa entendendo que a sua verdade é tão verdadeira como de qualquer um. Que juntos conseguimos perceber o todo de uma forma mais ampla, e não ao contrário, onde cada um acha que tem a plenitude daquilo que é considerado real. Então, essa experiência é que traz as consequências e aquilo que nós chamamos de realidade ou holoprojeção da manifestação. Oi, Daniela. Está sem som. Também. Não, agora foi. Não, agora voltou. Ok. A Juju também quer falar, mas aí deixa rapidinho antes que eu esqueça, já viram, né? Eu achei interessante o que você falou, por exemplo, das constantes. O Hubert Sheldrake, né, fala sempre dos dogma da ciência convencional, que é justamente essa questão das constantes, né, que você explicou aí. Então, assim, por que eu estou mencionando isso? Para que a gente realmente saia das caixinhas, né? Que é essa constante que, ok, foi estabelecido, não que esteja errado, como você falou, mas foi estabelecido para esse momento, né? E que a gente tem que, na verdade, conforme a gente vai, de certa forma, evoluindo, conhecendo, saindo das caixinhas, a gente tem que sair também dos dogmas antigos, justamente para que a gente veja que a gente tem várias vivências em outras dimensões, no caso. Exato. Então, assim, e para a gente expandir o nosso campo, né? Eu acho que é legal, assim, a gente essa questão que você colocou aí, que vai de encontro a esse estudo desse físico, na maravilha, de Ju. Eu ia só fazer um comentário quando ele falou dos parâmetros, né? Dar um exemplo, assim, com relação ao nível de frequência de cores e de sons, que né, na folha azul, como você falou, que é o que a gente consegue enxergar, que é o que a gente consegue ver dentro dessa escala multidimensional que a gente está, né? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos acesso, né? Que a gente não abra o nosso coração, a gente não veja além, porque isso aqui é um nível de experiência necessário para o nosso aprendizado, né? Mas que a gente não precisa, porque nós fomos condicionados há milênios a acreditar, a gente estava falando antes, né, as crenças dos faraós né, que tinham que dominar não sei quantas mil pessoas e tal. Então, quer dizer, até hoje isso vem acontecendo. E está na hora da gente começar a se libertar de tudo isso, né? Que existe o universo cheio de infinitas possibilidades, né? E a gente também, através da nossa saúde, a gente também cocriar aquela felicidade, aquela vibração alta que a gente tanto fala na Fênix, que é necessária no momento de agora, porque a gente, vibrando alto, a gente eleva a frequência de várias pessoas, milhares de pessoas, né? Sem dúvida. Quer falar, Lê? Eu ia falar que para a gente fazer umas considerações, para a gente dar um break, e aí a gente já grava a outra, porque a gente não vai deixar o Ivan embora, não. Então, a gente dá uma despedida rapidinha, né? Nós vamos deixar aqui nos créditos os contatos do Ivan. Gente, para quem quer começar a estudar um pouquinho mais de ciências, o Ivan é uma delícia, ele tem canal no YouTube, você começa lá nos primórdios dele, né? Porque ele era cabeludo.
E a gente aprende muita coisa, e assim, trazer a ciência para essa parte da espiritualidade, entender como funciona toda essa magia, faz da gente virar o mestre de si mesmo, o mestre mago, o mestre bruxa, né? Depende do que você acredita, o que você quer, mas soltar as amarras. Você vê que você não está preso no coletivo, que você era conivente com aquilo, mas que hoje você, mergulhando nesse mundo, você está livre para experienciar o que quiser, né? Então... Sem dúvida, Alê. Então, vamos fazer... aí, finalizando com essa ideia. Isso. E vamos... Eu acredito... Fala, Ivan, fala. Não, pode falar. Eu acredito que a base de tudo isso que nós estamos falando aqui chama-se autoconsciência. Quanto mais autoconsciente eu for do processo, quanto mais eu me libertar da experiência do medo, da vibração do medo. O que é o medo? O medo é uma vibração que me afasta da projeção, da criação. Então, quanto mais eu compreendo o medo, quanto mais eu assimilo esse padrão do medo de uma forma harmônica, melhor eu consigo co-criar, dominar e ser o arquiteto da minha própria realidade. Falou tudo. Gente, tchau, até o próximo. Não percam semana que vem. Tchau.